Você ficará surpreso com o que vai acontecer na sua vida se você começar a fazer tudo o que Deus lhe mostrar para fazer. Quer você goste ou não. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Várias semanas atrás, eu me levantei numa manhã e foi um daqueles dias em que eu senti que se eu não tomasse cuidado, eu iria ficar mal-humorada o dia inteiro, sabe? E enquanto eu bebi o meu café naquela manhã, comecei a ter nos pequenos alguns pensamentos de autopiedade. Trabalho, 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 tudo o que faço é trabalhar. E Deus falou comigo claramente em meu espírito, sabe? E Ele disse: Joyce, sua vida é o que você faz dela. E eu imediatamente montei uma mensagem, porque eu sabia exatamente o que Deus estava me dizendo. Você pode ter um dia miserável se você quiser, mas não precisa disso. Vamos lá. E eu sei o que fazer. No minuto em que você começa a sentir pena de si, a próxima coisa que precisa fazer é começar a agradecer a Deus por todas as bênçãos que consegue se lembrar que você tem. Porque esses maus pensamentos negativos são o diabo tentando plantar sementes em sua mente. E se você as regar, continuando a meditar sobre eles, isso vai afetar suas emoções e as palavras que saem de sua boca, e simplesmente pode se convencer de ter um dia ruim, sabe? Mas não precisa disso. E não temos dias para desperdiçar. Então, neste fim de semana, vou fazer uma série de 3 partes chamada Sua Vida é o que você faz dela. E vamos ver muitas coisas boas e diferentes, e eu também tenho uma nova história sobre Dave que vou contar. Na hora que ela se encaixar, e eu tenho certeza de que vai acontecer em algum momento. Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz claramente que Deus ele quer que tenhamos e desfrutemos de uma vida boa. Cada um de nós aqui. E vou ler João 10:10 em 3 traduções diferentes. O ladrão está lá para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que eles possam ter a vida real e eterna, a maior e melhor vida que jamais sonharam. Essa é a Bíblia, a mensagem. A Bíblia amplificada. O ladrão vem então somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham, desfrutem a vida e a tenham em abundância, em plenitude, até que ela possa transbordar. Então, eu vou fazer esta pergunta agora. Você está desfrutando sua vida? João 10:10 é importante para mim porque, do jeito que fui criada, eu nunca cheguei a ser criança. E todo adulto saudável deve ter uma criança dentro de si, e você precisa saber trabalhar, mas também como brincar. E tudo que eu sabia fazer era trabalhar. Porque quando eu era mais nova, se eu estivesse trabalhando, eu não tinha problemas, mas me lembro de ter problemas por rir. E assim, eu não tinha uma criança saudável dentro de mim. E Deus teve que me ensinar que não havia problema em desfrutar minha vida. Então me sentia culpada quando desfrutava de qualquer coisa, porque eu sentia que havia algo que eu deveria estar fazendo. João 10:10 no Novo Testamento vivo, o propósito do ladrão é roubar, matar e destruir. Meu propósito é dar-lhes uma vida rica e satisfatória. Uma vida satisfatória. Então, esse tipo de vida é a que Jesus veio nos dar. Então, por que nem todo mundo tem isso? Porque algumas pessoas têm e outras não têm. Bem, não é culpa de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz claramente que Deus não tem filhos favoritos. A mesma coisa está disponível para todos. Deus ama cada um de nós. Da mesma forma, Ele não ama um mais do que Ele ama o outro.
Deuteronômio 10:17, na Amplificada, diz: porque o Senhor teu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O grande, o poderoso, Deus temível, que não faz acepção de pessoas, nem tampouco aceita suborno. Romanos 2:11, porque Deus não faz acepção de pessoas, favor indevido ou injustiça. Para ele, um homem não é diferente do outro. Então, quando você vê alguém tendo uma ótima vida, nunca pense assim: bem, cara, você tem sorte. Ou você deve ter nascido com uma colher de prata na boca. Se as pessoas têm uma vida boa, se são felizes e contentes, satisfeitas, abençoadas, confiantes, fortes, tem uma razão para isso. E é porque elas têm um relacionamento bom, forte e correto com Deus e o colocam em primeiro lugar em tudo aquilo que elas fazem. Atos 10, 34 e 35, e Pedro abriu a boca e disse: com certeza e completamente agora percebo e entendo que Deus não mostra parcialidade e não faz acepção de pessoas. Eu estou lendo estas escrituras porque eu quero que você saiba que você tem a mesma oportunidade igual a qualquer outra pessoa. Gosto de dizer, Deus é um patrão com oportunidades iguais. Amém? No verso 35 diz: mas em cada nação, aquele que venera e tem reverente temor a Deus. Reverente temor de Deus. Não ouvimos mensagens sobre o temor reverencial e o tremor de Deus. Eu vi um jovem em um aplicativo outro dia. Eu me esqueço do nome de todos esses aplicativos que vocês usam. E ele tinha 20 e poucos anos e disse: você sabe que a minha geração é tão confusa e faz tantas coisas malucas, é porque eles não têm temor reverencial de Deus. E veja, é bom saber que Deus é seu amigo, que Ele é gentil, misericordioso, amoroso e perdoador. Mas há o outro lado de Deus também, e precisamos ter um temor reverencial de Deus, porque Deus é sério sobre o que diz. E o que Ele diz que vai fazer é o que Ele fará. E podemos viver debaixo da bênção ou debaixo da maldição. É a nossa escolha. Nós todos fomos criados com livre arbítrio. Significa que temos que assumir a responsabilidade pelas coisas em nossa vida. Agora, você pode não ser responsável por tudo que acontece com você, mas é responsável por como você responde a isso. Acho que isso é tão bom que tenho que repetir. Você pode não ser responsável por tudo que acontece com você, porque as pessoas podem te machucar, maltratar, te usar, abusar, te abandonar, te rejeitar, mentir para você. E sim, isso dói. Você não é responsável pelo que as pessoas fazem com você, mas é responsável por como você responde a isso. E meu pai abusou sexualmente de mim. É tudo que me lembro. Eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu era muito criança. Ele estava em serviço no exército quando nasci. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, eu só ouvi uma vez até os 3 anos de idade. E eu não sei se eu tinha 4, 5 ou 6 anos, mas eu era muito criança. Quando ele começou a me molestar sexualmente, eventualmente levar isso a outros níveis, e continuou até eu sair de casa aos 18 anos, e minha mãe sabe o que ele fazia, ela o pegou, eu disse a ela, mas ela me disse 30 anos depois: eu sinto muito pelo que eu deixei seu pai fazer com você, mas eu não consegui enfrentar o escândalo. Então, essa foi uma decisão egoísta e egocêntrica da parte dela.
Ela não queria ficar envergonhada. Então ela conscientemente me deixou passar pelo que passei. Agora, Deus tem uma resposta para isso. E achamos que não conseguimos fazer isso, mas Ele diz: perdoe os seus inimigos e ore por eles. E até chega a dizer, se precisarem de ajuda, ajude-os. Bem, veja, a nossa mente diz, bem, isso é ridículo, isso não é justo, não está certo. E assim, achamos que porque não parece fazer nenhum sentido, nós não precisamos fazer isso. Mas você ficará surpreso com o que vai acontecer na sua vida se você começar a fazer tudo o que Deus lhe mostrar para fazer. Quer você goste ou não. Então, não fui responsável pelo que eles fizeram comigo e eu tive muitos problemas por causa disso. Mas assim que amadureci e comecei a tomar minhas próprias decisões, cada decisão certa que eu tomei me levou um passo mais perto da cura total pelo que fizeram comigo. Então, novamente, você não é responsável pelo que as pessoas fazem com você, mas é responsável por como você reage a isso. Você pode pegar as coisas que as pessoas fizeram com você e pode deixar Deus usá-las para te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, e usar isso para ajudar pessoas, fazendo brotar mais compaixão em você. Ou você pode só sentir pena de si mesmo por toda a vida. Culpar todo mundo pelo que aconteceu com você e ser azedo e cheio de amargura e ressentimento e se tornar um hater. Isso não vai te ajudar, não vai fazer bem nenhum a você nem a ninguém. Então, talvez alguns aqui precisam tomar uma decisão esta noite. E claro, eu não estou falando com vocês, mas com todas as pessoas que vão assistir pela TV e outras formas de nos assistir. Temos que tomar a decisão de começar a fazer as coisas do jeito de Deus. Sua vida é o que você faz dela. Deus nos diz como nós podemos ter uma ótima vida. Veja, o plano dele é nos dar uma vida boa. Mas temos que seguir o seu plano, ele não vai seguir o nosso. Amém? Mas em todas as nações, aquele que venera e tem o temor reverencial de Deus, tratando com adoração e obediência e vivendo retamente, é aceitável para ele, certo de ser recebido e acolhido por ele. Agora, Deus também nos ordena a não mostrar favoritismo ou parcialidade, mas a tratar todas as pessoas bem. Não as mais importantes que você acha que podem fazer algo por você. Mas, na verdade, devemos até procurar os humildes e tentar incentivá-los e fazê-los se sentir melhor consigo mesmos. Agora, as promessas de Deus são para quem quiser. Eu amo essa escritura. Quem quiser pode ter tudo que Deus diz que você pode ter. E cada pessoa aqui é um todo aquele. E você tem que entender que ninguém fica fora disso. E espero que você seja maduro para aceitar o que estou me preparando para dizer, mas se você tem uma vida ruim, a culpa é sua. E você não pode dizer, Joyce, você não sabe o que estou passando. Você não sabe o que eu passei. Se acha que recebi numa manhã esse ministério todo arrumadinho, num pacote para mim, você pode tirar o seu cavalinho da chuva. Você nunca viu o diabo te perseguindo até tentar fazer o que eu estou fazendo. Agora vamos ler João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou e prezou tanto o mundo que ele até entregou o seu único filho para que todo aquele, digam todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Tudo que Deus nos pede para fazer é crer. Mas se realmente crer, você também vai obedecer. 1 João 5,4. Novo Testamento vivo, porque todo o Filho de Deus derrota esse mundo mau e alcançamos essa vitória pela nossa fé. Todo Filho de Deus tem autoridade sobre o diabo. Todo Filho de Deus está cheio do poder de Deus. Você é a casa de Deus, Ele vive em você. E você é a cabeça e não a cauda, está em cima e não embaixo. Você não é o fundo de nada, você é o topo de tudo. Apocalipse 22:17 na King James. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que pode ouvir, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem é todo aquele? Vamos, diga, todo aquele. Todo aquele que beber da água da vida livremente. Estou tomando meu tempo com isso porque quero que você coloque isso na sua cabeça. Que você não é um caso especial. Desses que foi ferido mais que outros. Não importa o quão ruim tenha sido para você, tem alguém neste lugar que provavelmente passou por coisas piores que você. Posso contar minha história de abuso e realmente isso não ser nada comparado a algumas das histórias que eu vi sobre algumas coisas que foram feitas com pessoas ou com as garotas que Ginger mostrou nas fotos, sabe? Algumas delas são forçadas a fazer sexo com 20, 30 homens por dia. Você gostaria de viver assim dia após dia? Não é de se admirar que os olhos delas pareçam vazios. E uma das maneiras através das quais eu me vingo do diabo pelo que fez comigo é ajudando pessoas como essas a serem libertas. E ninguém deve ter carta branca e só ficar sentado sem fazer nada. Enquanto pessoas sofrem, quanto mais você tira o foco de si mesmo, e quanto mais você faz pelas outras pessoas, mais feliz você vai ser. Romanos 10, verso 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Todo aquele. Agora, quando vejo esta escritura, tenho dificuldade com a doutrina de que Deus escolhe quem vai ser salvo e quem vai para o inferno. Isso não faz sentido para mim quando diz bem claro que é sua vontade que todo homem chegue ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. Temos uma escolha. E se você está aqui hoje e não entregou sua vida a Cristo, você tem uma escolha hoje. Você pode sair daqui ainda perdido, solitário e vazio. Ou quando oferecemos para orar com você no final da reunião, você pode receber a Cristo em sua vida e começar a ter uma vida totalmente nova. É uma jornada. Você terá um trabalho a fazer, terá que aprender a palavra. Talvez terá que deixar de lado algumas coisas que está fazendo, que são ímpias. Mas Deus nunca vai pedir que você faça nada sem ajudá-lo a fazê-lo. Amém? Dele todos os profetas testificam, dão testemunho de que todo aquele que nele crê, que adere, confia, se apoia nele, entregando-se a ele, recebe o perdão dos pecados por meio de seu nome. Todo aquele. A melhor coisa que você pode fazer com a sua vida é fazer o máximo de bem possível a todos que você puder. Faça o máximo a todo aquele que você puder fazer. Jesus disse, está registrado em Marcos 8:34. Ele disse, abra mão dessa vida inferior e você encontrará a vida superior.
O pastor Tom me pregou uma mensagem uma vez. Me lembro dela, não sei se você se lembra, mas foi: pagamos um alto preço por uma vida baixa, por emoções baratas. E você diz: mas não consigo resistir à tentação? Sim, consegue, porque a Bíblia diz que Deus nunca trará nenhuma tentação sobre alguém que esteja além da sua capacidade de resistir. Ele vai nos ajudar. Agora, há coisas que não são negociáveis. Se você quiser ter a vida boa que Deus quer que você tenha. Número 1, você não pode chafurdar na autopiedade e esperar que todos lhe paguem pela dor que você teve no passado. Quando você foi ferido, você sentiu e eu senti, e isso é compreensível, bem? Alguém me deve algo e eu tenho que ser pago pelo que foi feito comigo. Mas o grande erro é quando tentamos cobrar isso das pessoas. Elas não podem nos pagar. Sabe, porque os homens me feriram. Eu passei muito tempo tentando cobrar isso do Dave e ele não podia me pagar. Eu não mostrava a ele o devido respeito, eu não queria me submeter a um homem. Ninguém iria me dizer o que fazer. E sabe, quando eu li na Bíblia que a esposa deve se ajustar e se adaptar ao marido, eu achei que eu ia vomitar. Porque eu não queria me ajustar nem me adaptar a ninguém. Passei minha vida sendo forçada a me ajustar e me adaptar. Alguém sabe do que estou falando? Ou se você tem um casamento ruim, então você coloca todas essas barreiras, sabe? E você assume que todo mundo vai te tratar da mesma forma e levantamos muros e... Mas tem uma escritura maravilhosa em Isaías 61, versos 7 e 8, que diz que Deus nos dará uma dupla recompensa por nossa vergonha passada. Diz: pela vergonha da sua juventude. Cara, eu me agarrei a isso, porque eu era cheia de vergonha. Porque muitas vezes, quando você é ferido por pessoas, de alguma forma o diabo trabalha para fazê-lo pensar que você é culpado. E eu passei a vida inteira com uma mensagem rolando na cabeça: o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? O que há de errado? Porque eu não fui abusada só por um homem, mas por um tio, pelo meu avô, e também por um chefe que tentou passar a mão em mim. Então eu comecei a pensar: qual é o meu problema? Havia um espírito me seguindo por causa do que o meu pai havia feito comigo. E era exatamente isso que o diabo queria que eu pensasse: o que há de errado comigo? Você já pensou assim: o que há de errado comigo? Porque eu não posso ser como todo mundo. O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Bem, isso é exatamente o que o diabo quer. Mas a primeira coisa que Deus quer lhe dar quando você entra em um relacionamento com Ele é a sua justiça. Ele faz você ser certo com Ele. Então, da próxima vez que ouvir isso rolando em sua mente: o que há de errado comigo? Abra sua boca e diga: não, tem muitas coisas certas comigo. Jesus cuidou de todas as coisas que estavam erradas comigo. E Deus me deu uma posição correta com Ele. Eu estou aprendendo todos os dias como fazer as coisas cada vez mais e mais certas. Deus nos dá justiça para que possamos aprender a fazer as coisas certas. A segunda coisa inegociável é que você não pode culpar os outros pela sua situação. Eles podem ser o motivo pelo qual você é do jeito que é, mas você não pode deixar isso ser desculpa para permanecer assim. Agora, o que eu acabei de dizer é muito bom, mesmo que já tenha dito. Porque, veja, porque fui abusada e fui muito ferida. Eu tinha uma atitude ruim, eu tinha uma atitude rebelde, tinha ressentimento por isso, todo mundo me deve algo.
E sempre que Deus tentava lidar comigo, eu dizia, sabe, nem um cachorro deveria ser tratado da maneira que fui tratada. É por isso que sou do jeito que sou. E sabe, Deus fala com você em seu espírito, não como numa conversa, mas você sabe aqui dentro. E eu sabia que Deus estava me dizendo, sim, é por isso que você é do jeito que é, mas não deixe que isso seja uma desculpa para continuar assim. Veja, esta é uma mensagem hoje, não importa o que tenha sido feito com você e não importa o quanto tenha doído, você não precisa permanecer assim. As promessas de Deus são para qualquer pessoa neste lugar que esteja disposto a fazer o que Deus diz para fazer.